dia, graça e paz a todos. Você que pode estar aqui nesta manhã e você que está em casa, né? Esse dia especial que o Senhor nos deu, né? Um dia que podemos acordar. Se podemos acordar, é porque Deus nos concedeu isso. Tudo o que temos e o que somos, somos do Senhor. Amanhã, dia 31, nós comemoramos 505 anos da Reforma Protestante. E muita gente distorce isso e leva somente para o ato do Halloween. Eu já postei nos grupos essa semana, já falei no domingo, que uma pessoa cristã não pode comemorar, não pode participar e não pode deixar o seu filho participar das festas de Halloween. Isso não é de Deus e nós temos que tomar esse cuidado nas nossas vidas, porque nós deixamos o inimigo se infiltrar nas nossas famílias, nas nossas escolas, nas nossas igrejas. E nesse mesmo tempo, queridos, nós estamos perdendo nossos filhos para o mundo. Porque quando nós deixamos o mundo entrar na nossa vida e tiramos o foco que é Jesus, muitas vezes a gente vê filhos drogados, a gente vê muito suicídio, e por causa dessas festas. Muitas vezes olhamos tudo de uma forma bonita, de uma forma linda, a gente vê a decoração das lojas, a gente vê as escolas, e nós precisamos orar, e precisamos nos posicionar diante das coisas que o mundo oferece para nós e para os nossos filhos. E principalmente uma pessoa que se diz cristã. E há 505 anos, um jovem se levantou para isso. E como eu trabalho com as crianças, eu conto histórias na lata, às vezes com as crianças, eu gosto de fazer a história, contar. A história é fácil, porque se as crianças entendem, os adultos também entendem isso, entendem o que aconteceu. Que a história conta que há 505 anos atrás, veja quanto tempo já faz isso, Deus sempre levantando homens, mulheres, jovens, para que pudessem revelar a sua verdade, né? E Martinho Lutero, após ter sofrido um pequeno acidente onde quase um raio o atingiu e o matou, ele decidiu então ir para o mosteiro e ser monge. Ele decidiu estudar realmente a palavra de Deus. E durante esse tempo que ele lia as Escrituras, e imagine que há 505 anos atrás não tinha luz, e nós não tínhamos a Bíblia como temos agora, inclusive nos celulares, inclusive com áudio, e muitos de nós ainda não a lemos. E ele lia muito a palavra, ele estudava e lia muito. E ao ler as Escrituras, ele descobriu que conhecendo a verdade o libertaria. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Querido, se você conhecer verdadeiramente as Escrituras, você realmente será livre. Você será livre do pecado, você será livre do mundo. É assim que funciona. Quando nós não conhecemos as Escrituras, quando nós não lemos a Bíblia, nós não vamos na palavra, aí tudo que o mundo fala, tudo que as pessoas falam, você acha que é verdade, que é bonito, mas não é. Continuando a história de Martinho Lutero, ele desenvolveu 95 teses falando sobre o que havia de errado na igreja naquele tempo. Dessas 95, 5 foram os pilares aos quais nós cremos e aos quais hoje rege a nossa fé. O primeiro é só as Escrituras. A palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, pois a educação na justiça. Queridos, a Escritura é inspirada por Deus. É só na Bíblia
que contém essa verdade. É só através da leitura da Bíblia que nós vamos aprender sobre isso. A segunda tese: só Cristo salva. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Não há salvação em outro, somente Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Podemos procurar em muitas coisas, mas é errado. É só em Cristo que nós seremos salvos. A terceira, só a graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Efésios 2:8. Queridos, não adianta você praticar boas obras, não adianta você fazer o bem a todas as pessoas se você não aceitar a Cristo. Porque é pela graça, pelo sacrifício de Cristo na cruz, que nós somos salvos. É pela aceitação de Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E pela graça tão grande, que fez com que um dia Cristo morreu naquela cruz por mim e por vocês, que seremos salvos. Somente a fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Romanos 8:28. Pela nossa fé em Jesus Cristo, só pela fé em Cristo, importa que sejamos salvos. E finalmente, só a Deus seja o nosso louvor. Não podemos prestar culto e louvores a ninguém a não ser a Deus. Porque todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Isaías 43:7. Fomos criados para o louvor e adoração a Deus. Não podemos prestar culto, não podemos dar louvores, não podemos fazer nada a outro que não seja o nosso Deus. E é isso que rege a nossa fé. Foi isto que Martinho Lutero, há 505 anos, lutou. Muitas vezes sozinho, porque foi perseguido. E oramos para que hoje o Senhor desperte, levante homens e mulheres que ainda persistem nisso, que ainda continuam contando essa história. Nós precisamos contar isso para os nossos filhos, nós precisamos mostrar para os nossos filhos o que aconteceu, por que estamos aqui hoje. Porque alguém no passado se levantou também para isso. Porque Cristo morreu por nós. Nós precisamos dizer não ao mundo, dizer sim para Deus. Então tomem cuidado com as coisas que o mundo nos oferece. Contem para seus filhos. Amanhã, quando eles forem nas suas escolas, provavelmente vai estar enfeitada com a festa do Halloween. Mas se o teu filho souber da história, souber o que é verdade, ele não vai querer participar daqui. Esta semana, estivemos no colégio, visitando a feira literária, colégio da nossa filha. E sim, todos precisam saber sobre a história de todos os povos. Mas como é triste quando você vê a história do México. Precisamos orar pelo México. Um país que cultua a morte. É triste, né? Quando Deus nos deu a vida, Cristo ressuscitou por nós. Nós vemos países que cultuam os seus mortos, que cultuam a morte. E muitas vezes nós não oramos por missões, nós não oramos pelos nossos missionários, nós não ofertamos pelos missionários, homens e mulheres que o Senhor levanta para ir pregar a palavra. Imagine você chegar num país, falar de Cristo de vida, onde a festa maior é para os mortos. Quando eu vi essas passagens e muitas outras nas salas de aula que as crianças precisam aprender, por que eles precisam aprender? Porque eles vão decidir para eles têm livre-arbítrio de decidirem o que querem para as suas vidas. Mas se nós, como cristãos, ensinamos isso aqui, para os nossos filhos, com certeza eles vão decidir pelo que é melhor. Se você ler a palavra,
ela vai libertar você de todo pecado, de todo medo, de toda cegueira. E essa cegueira espiritual que muitos têm em suas vidas, que muita gente vê, só vai ser desfeita quando a pessoa realmente for tocada pelo Espírito Santo e aceitar Jesus. Vamos orar, queridos. Querido Deus, nesta manhã, eu te louvo, Deus, porque um dia eu pude te conhecer. Eu te louvo, Deus, porque tu tens levantado os homens e mulheres nesse tempo para falar do teu amor e nos ensinar. Pai, que possamos realmente entender que somente Cristo salva. Que o teu Evangelho, que a tua palavra seja a nossa única regra de amor e fé. Que não venhamos a ser simplesmente mais um nesse tempo aqui, mas que sejamos usados por ti, Senhor. Abençoa cada pessoa e principalmente, Deus, abençoa nossas crianças. Que possamos estar aptos para ensiná-los a verdade da tua palavra, Deus. Também oramos hoje, Deus, pelo nosso país, colocando as eleições, colocando nas tuas mãos tudo o que vai acontecer. A tua palavra diz que tu é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas, Deus. E tu já sabes, Deus, tudo o que vai acontecer. E possamos fazer a nossa parte, Senhor, mas temos fé que tu vai fazer a tua, Pai. Nos abençoa nesse tempo em que vamos te adorar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós não temos os nossos violeiros, mas na próxima canção, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, vai poder estar colocando isso. E principalmente, coloque a tua vida nas mãos do Senhor durante esta canção. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a nada tem razão, prevalece o perdão, para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou, por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia, presente precioso eu ganhei. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a paz e é o amor, onde sempre quero estar. Aleluia. Lá em casa posso ser quem eu sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a água tem razão,
Bom dia, amados, paz e graça. Como é bom a gente poder cantar essa música com afirmação, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que realmente você e a tua casa estão servindo a esse Deus de misericórdia, esse Deus de amor, esse Deus que é infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós queremos, do que nós almejamos, porque Ele é tudo. Não existe nada maior, nada melhor na face da terra, nos céus, nas profundezas do que o nosso Deus. Ele é soberano e Ele continua presente na nossa vida em todo o tempo. Você crê nisso? Hoje um dia especial para nós, cidadãos brasileiros, mas no momento do segundo turno das eleições, creio que todos nós já temos a nossa posição, mas que realmente a tua posição seja uma posição não somente no dia das eleições, mas uma posição de servir a Deus em todo o tempo. As eleições vão passar, indiferente de quem for o candidato vitorioso, mas nós temos que ter a nossa definição como cristão, para onde nós queremos ir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Indiferente de qual for o resultado, mas nós vamos continuar servindo a Deus em todo o tempo. Essa é a alegria, essa é a esperança que nós temos. Eu quero continuar da mesma forma que a Margarete iniciou hoje a abertura, falando sobre algumas lições da Reforma Protestante. O que ela trouxe de benefícios para nós como cristãos no nosso dia a dia. O que ela faz de diferença? O texto base está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 até 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 até o 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua mocidade ou da tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, para a fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós agradecemos a Ti, porque há mais de 500 anos, uma pessoa se levantou contra todas as potestades, contra todas as autoridades que queriam fazer com que o cristianismo fosse deturpado. E nós entendemos que essas 95 teses foi para realmente mudar o sentimento da igreja, para que a gente possa verdadeiramente te cultuar com alegria, para que a gente possa viver segundo a tua vontade, não conforme a vontade de homens, mas conforme a vontade do nosso Criador. Que essa palavra, Pai, possa falar no mais profundo sentimento do coração de cada um de nós, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, 31 de outubro, na nossa próxima terça-feira, nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. Nesse dia, lá em 1517, o monge alemão e professor universitário Martinho Lutero, ele fixou essas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, para que pudesse ter esse ato contra o que eles estavam pregando naquela época. Um ato, um momento onde ele criou um movimento para que pudesse confrontar o poder da Igreja Católica. Ele não estava confrontando o cristianismo, mas sim o poder que a Igreja influenciava sobre o cristianismo. Essas teses, Martinho Lutero, o desejo dos seus pais é que ele fosse advogado, né? Mas a Margarete já falou no início, depois de um acidente, ele resolveu se tornar um monge.
E conforme tudo isso que aconteceu na sua vida, ele confrontou a igreja nesse período. E esse confronto foi para que a igreja pudesse ter algo diferente, que ela pudesse mudar sua direção. A participação de Lutero foi muito decisiva para o início do avanço da reforma protestante. Não foi ele que concluiu a reforma, mas ele deu o pontapé inicial. Na galeria dos reformadores, passou também João Calvino, Zwingli, Martin Luther e tantos outros. E até hoje nós continuamos nessa luta, nesse desempenho da verdadeira fé. Por que foi necessário ter essa reforma? Por que ela foi tão importante? A reforma protestante ela se fez especialmente necessária devido à corrupção do cristianismo ao longo dos séculos. A igreja ela estava deturpando a palavra, pregando algo que não era verdadeiro. Por isso houve essa necessidade de ser confrontado. O teólogo Alistair Mark, ele fala assim: segundo ele, a religião cristã daquela época era caracterizada por 5 aspectos. Eu vou estar falando para vocês quais eram esses 5 aspectos. Por que houve essa necessidade? Uma verdadeira confusão doutrinária. Ninguém sabia no que crer. As pessoas estavam certas de que criam e nem porque criam. Por que você acredita nisso? Se alguém perguntasse para você hoje qual é a razão da tua fé, você sabe dizer por que você crê em Jesus? Naquela época as pessoas não entendiam. O que elas estavam acreditando? Qual era a necessidade daquilo? Aquela época foi de grandes incertezas, muito misticismo, muita confusão, muita mistura. Por isso que o povo não se entendia. A igreja precisava mudar porque ela tinha uma liderança ignorante. Por quê? O clero, ele era alvo de muitas chacotas. A liderança eclesiástica era alvo de chacotas devido a quê? A sua notável ignorância. Eram pessoas despreparadas. Elas usavam as escrituras como superstições, mas não como a palavra de Deus verdadeira como ela é. A confusão, quando a palavra não é ensinada verdadeiramente, quando a palavra é ensinada para você tirar proveito, você está deturpando. Ela é viva e ela é eficaz. Nós lemos agora em 2 Timóteo capítulo 3, no versículos 16 e 17, no final ali, ela diz, para que serve a palavra? E eles não estavam entendendo isso. Eles tinham uma religiosidade superficial. Eles não acreditavam realmente como era. Eles não tinham compromisso com a palavra. E a palavra do Evangelho era raramente pregada, porque aquelas pessoas eram induzidas a viver como hereges, sem crer, sem acreditar, sem ter uma vivência realmente verdadeira. E muitas pessoas que já tinham se levantado antes de Martinho Lutero para tentar fazer essa reforma foram queimados, foram mortos, porque eles não aceitavam que houvesse uma mudança. Quanto menos entendimento, quanto menos sabedoria, o homem mais passivo é do erro. Por isso que lá em Oséias a palavra de Deus diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Por isso que nós precisamos não apenas ler a Bíblia, nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer, nós precisamos viver essa vida com intensidade. E essa reforma surgiu para mostrar que não era o clero que tinha o poder universal da palavra. Essa universalidade agora da palavra, de você, todo cidadão, toda pessoa, ele é um verdadeiro missionário. Todos podem pregar a palavra. Naquela época, somente o clero, só eles tinham essa autoridade de pregar a palavra. E eles interpretavam como eles mais achavam melhor. E Martinho Lutero, ele não entendia por que tantas indulgências
Por que tanta venda de coisas que a Bíblia não relatava? Como que você vai conquistar o céu? Pagando? Não. É através da misericórdia de Deus, é através do sacrifício de Jesus Cristo, é através da aceitação. E ele começou a confrontar a igreja, ele começou a dizer: isso não é real. Vocês estão vendendo um pedaço do céu, vocês estão vendendo orações a mortos, vocês estão fazendo tantas coisas que a palavra não relata. Por isso que houve esse grande confronto. E quando nós estudamos a palavra, realmente nós sabemos que ela é verdadeira. E foi criado uma superstição religiosa, né? Por causa da ignorância do povo. E o povo tinha ansiedade, o povo, eles se agarravam em qualquer coisa que ofereciam, né? E hoje ainda a gente vê, depois de 500 anos, 505 anos da reforma, a gente vê igrejas vendendo indulgências, igrejas vendendo um pedacinho do céu, igrejas vendendo, né, milagres. Então parece que o povo ainda não entendeu tudo isso. O que é real é a palavra de Deus. Amados, na reforma, o cerne da reforma protestante foi realmente a natureza teológica, o confrontamento da palavra. Como pecados são perdoados e como alguém pode ser salvo. Eles tinham dúvida: como que eu posso ser perdoado dos meus pecados e como a pessoa pode realmente ser salva? Romanos 1,17, a palavra de Deus diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Como que o justo vai viver? Através da fé. É isso, a salvação realmente é através da fé, é no conhecimento. Nós somos justificados através da fé. Romanos 3,28 também, ele diz que o homem é justificado independentemente das obras da lei. Não é pela lei, não é que nós somos salvos pela graça. E eles não tinham esse entendimento. Nós precisávamos, né, o povo precisava fazer sacrifício para ser salvo. E nós entendemos que foi a misericórdia de Deus. Foi a misericórdia de Jesus lá na cruz do Calvário que nos trouxe uma vida totalmente diferente. E com o passar do tempo, os reformadores resumiram essas 95 teses em 5 pilares, os quais a Margarete ilustrou aqui no início. O primeiro pilar: somente a salvação pela graça. Não existe outro meio, não existe outra forma, sola gratia, né? Nada o que o homem realiza ou pode fazer traz o mérito da salvação. Nada que você possa fazer vai fazer com que você seja salvo. Somente através do sacrifício de Cristo. Não há outra forma, não há outro meio. Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, a palavra de Deus diz que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Então não há o que você possa fazer. Você não é nada. Você é alguém que Deus te escolheu para te inserir nesse projeto, para você se tornar alguém. Porque nós éramos como a relva, nós éramos como trapos de imundícia. Quando você não crê em Jesus, quando você não é salvo, você não é nada. Você está totalmente perdido. Isso é a palavra de Deus que diz. E nós cremos na palavra como verdadeira. O profeta Isaías, ele estava clamando para aquele povo, estava dizendo: gente, vocês estão se achando grandes, se achando pessoas importantes, mas vocês não são nada. É pela graça que nós somos salvos. Eles não tinham ainda o discernimento que é pela graça. Eles achavam que era por obras, é pelo sacrifício. E ainda hoje a gente vê tantas pessoas oferecendo sacrifícios
humanos, achando que está garantindo a salvação. E o que a palavra de Deus fala, isso são pessoas que não têm conhecimento, achando que é através de você se martirizar que você vai ser salvo, pagando promessas, né? Se sacrificando a tua carne. Não é o sacrifício da carne, não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha um sacrifício de adoração todo o tempo. O que é o sacrifício de adoração? É você viver dignamente. O sacrifício de louvor é você poder estar, não é cantar, né? É cantar também, mas o sacrifício de louvor que a palavra fala que é o único sacrifício aceitável, é você estar louvando a Deus em todo o tempo, com as tuas atitudes, com as tuas ações. É você demonstrar que você realmente é filho de Deus em todas as áreas da tua vida. É você poder estar louvando a Deus em todo o tempo. Não é simplesmente pegar um microfone e cantar. Eu estou louvando, então eu estou oferecendo um sacrifício de louvor. Não, o sacrifício de louvor é demonstração através das atitudes do dia a dia. E aquelas pessoas achavam que era o quê? O sacrifício físico. Eu tenho que pagar penitência. Amado, a palavra de Deus diz que isso é sacrifício de todo. Isso é ignorância. Por isso precisou ter essas mudanças. O outro é que nós temos que entender que é somente pelo sacrifício de Jesus, somente Cristo, somente Ele foi perfeito para a nossa redenção. Se não fosse Jesus Cristo, nós não seríamos salvos. Talvez Deus poderia arrumar outra forma, mas a forma que Ele arrumou foi a morte e ressurreição do seu próprio Filho. Somente através de Cristo, somente através da palavra. Hebreus 9:24, Edson, faz favor. E a palavra de Deus diz assim: Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. É isso que nós temos que entender. A palavra está dizendo que Cristo ele não entrou no santuário construído por homens, mas sim face a face com o Pai. E a palavra ainda diz que Ele é o nosso advogado. Ele está nos defendendo perante o Pai. Mas nós temos que entender que Ele virá também como juiz para nos julgar. A palavra de Deus diz que haverá julgamento de grandes e pequenos. Todos nós passaremos por isso, mas foi através de Jesus Cristo, do seu sacrifício vicário, que nós estamos aqui. E a igreja parece que ainda hoje não entende isso. Fica procurando tantas coisas, tantas artimanhas, colocando tantos métodos. Se você não guardar tal dia, você não é salvo. Se você não fazer isso, você não é salvo. Isso não é bíblico. Isso são artimanhas de Satanás para confundir a mente do ser humano. Isso é diabólico. O que é verdadeiro é a palavra. O conhecimento, a salvação através de Jesus Cristo. Não de costumes. Porque se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Se você se maquiar, você vai para o inferno. A palavra de Deus diz que esse corpo vai voltar ao pó. Não é isso que volta para Deus. O que volta é o Espírito que Ele soprou em você no dia da tua conversão. Que você se tornou uma nova criatura. A palavra de Deus diz que nós receberemos um novo corpo. Nós receberemos um novo nome. Deus não está preocupado com a tua aparência exterior. Ele está preocupado com o que você demonstra nas tuas ações do dia a dia. É na tua vida diária. Não adianta você se mostrar uma pessoa que as pessoas olham e dizem: nossa, esse está bonito. Mas você teve uma vida totalmente em desconformidade com a palavra. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja verdadeiro nas tuas atitudes. Somente Cristo, somente a graça, somente Cristo, somente a fé.
O cristão ele pode desfrutar das bênçãos da salvação concedidas por Cristo quando nós cremos. Por isso que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Atos capítulo 16, versículo 31. Nós entendemos isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Ele diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É o crer. O que vai te levar para o céu é você crer em Jesus. É você viver conforme a vontade dele. A condição para a salvação é o crer, é o viver. Quando eu creio, eu vivo. Quando eu creio, eu quero buscar ter aquilo para mim. Isso é uma fé que é não somente registrada em palavras, mas em ações. Todos nós que cremos, nós também praticamos as boas obras, porque é a ordem do Senhor. A fé sem obras também é morta, mas não é por obras para que ninguém se vanglorie. E era justamente isso que Lutero, Zwingli, João Calvino queriam que o povo entendesse. Gente, nós precisamos estar centrados na palavra, não em dogmas da igreja, não em crendices ou suposições ou infiltrações de conteúdos que não estão na palavra. Mas parece que, olhando para o nosso cenário hoje, muitas coisas ainda não mudaram. Muitas coisas ainda continuam da mesma forma. Ele fala também que esse propósito, é para que as pessoas pudessem viver em comunhão. Essa graça de Deus em todo o tempo. É viver em comunhão. A existência do ser humano é para que o homem possa se esvaziar de si mesmo e aprender a se relacionar. E hoje a gente olha na humanidade, as pessoas parecem que perderam o prazer. Essa pandemia que veio, parece que as pessoas iam ter mais vontade, mais desejo de estar junto, e cada vez mais querem se afastar. O homem se tornando o centro de todas as coisas, ele achando que se ele está bem, o mundo pode se perder. É o que a gente vê no nosso cenário hoje eleitoral. É o que a gente vê, as pessoas estão preocupadas somente em si mesmo, não estão preocupadas com as gerações vindouras, não estão preocupadas com seus filhos. O importante é o que eu quero, não o que Deus quer para a nossa vida. Mas isso já acontecia há mais de 500 anos atrás. E por que não mudou? Porque as pessoas estão levando a palavra de Deus na brincadeira. As pessoas continuam levando a palavra de Deus como deboche. E você, como tem vivido essa palavra? Você tem entendido qual é o significado da palavra de Deus? Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, para a sua glória. Deus nos criou para o seu prazer. E nós entendemos que encontramos descanso somente nesse Deus Todo-Poderoso. Não é na força do nosso braço que nós vamos alcançar a vitória, mas é prostrarmos na presença desse Deus que tudo pode. É esse o Evangelho verdadeiro. É você aprender a caminhar, não você criar suposições. Por isso que somente a Bíblia é a autoridade de Deus, somente as Escrituras. O fundamento da Reforma Protestante foi o seu compromisso com a autoridade da Palavra de Deus. Enquanto os religiosos daquela época defendiam a autoridade hierárquica da igreja e não da palavra, dando todo o poder ao Papa e aos sacerdotes, aquelas pessoas que criaram a reforma, eles foram e usaram a palavra de Deus, a Bíblia, como centro. Não é mais a última palavra do Papa. A palavra é a Bíblia. É isso que nós cremos. A palavra não é de um homem. A palavra tem que ser do Senhor. O homem
é falho, mas a palavra continua sendo verdadeira. Quando cremos nisso, nós sabemos que a reforma ela trouxe alguns significados bem importantes para os nossos dias atuais. E tem muitas pessoas que, conforme o passar do tempo, foram esquecendo tudo isso. Em primeiro lugar, a reforma nos ensina que a vitalidade da fé cristã ela está conectada nas raízes do Evangelho de Cristo e não nos costumes que a igreja prega. Entenda bem isso. A vitalidade do cristianismo, da nossa fé cristã, ela está conectada na descoberta da riqueza do Evangelho e não nos costumes da igreja de hoje. Não nos costumes, mas sim no Evangelho de Cristo. E quando o Evangelho é aplicado da forma correta na nossa vida diária, nós podemos criar uma grande transformação na humanidade. Nós buscamos um avivamento, mas o avivamento vai acontecer a partir do momento que você aplicar a palavra de Deus como ela é, sem mácula, sem mistura. Senão não vai haver avivamento. Senão nós vamos continuar caminhando com passos lentos. E Deus está abreviando o tempo e nós precisamos caminhar mais rápidos. A reforma também ela testifica sobre a importância do estudo diário da palavra, é o que nós sempre falamos. Você tem feito o teu devocional? Você tem estudado a palavra? A Margarete citou hoje existem várias formas de você ler a Bíblia. Se você está com preguiça de ler, você pode pôr um fone de ouvido e ouvir no teu celular. Tem a Bíblia, comentada, você pode ouvir alguém narrando ela para você. Mas o bom é você poder ler, é você poder estudar, é você buscar as referências. Você tem que ler e pedir para que Deus mostre o que Ele quer falar com você. Muitas vezes você vai na onda do sentimento do que Deus revelou para algumas pessoas, mas o que Deus quer revelar verdadeiramente para você é somente quando você estuda, quando você se dedica. Isso que nós precisamos fazer no dia a dia. Nós precisamos estudar, nós precisamos buscar. A palavra cristã de Deus, ela é dirigida a todos nós cristãos desse mundo através do nosso relacionamento, é através do estudo, é através do meditar, é através do degustar, de você saborear. Quando você gosta de uma comida, você senta e você saboreia, não é assim? Você não chega bem louco lá e come sem sentir o sabor. Você saboreia, você tem prazer naquilo, porque aquilo é bom. E a palavra de Deus é assim. Você tem que sentar, você tem que saborear, você tem que voltar. Mas eu quero repetir mais um pouco. Eu quero voltar naquele texto lá, parece que faltou alguma coisa. Deus vai falar com você. E se você volta e come o mesmo alimento no outro dia, você vai sentir um sabor diferente, porque o teu corpo está reagindo de uma forma diferente. E com a palavra também é assim. Você pode ler um versículo todos os dias, o mesmo versículo ele vai falar todos os dias diferente com você, porque você está buscando. Além do mais, ao estudar sobre a reforma, todo cristão contemporâneo desse nosso tempo, nós aprendemos a necessidade do nosso trabalho como cristão. Nós precisamos estar nos desenvolvendo espiritualmente. Somente quando nós buscarmos. Nós não precisamos agora fazer como Lutero fez, Ficou enclausurado num mosteiro, fechado, para estudar. Mas você pode, no teu dia a dia, no teu relacionamento, você tem essa liberdade de estudar com as pessoas. Você tem essa liberdade de estar junto. Quando nós estamos juntos, nós conseguimos entender, nós deixamos de ser leigos e começamos a aprender a viver de uma forma diferente. Aquela pessoa que não tem
conhecimento, ela aceita tudo o que falam para ela. Mas aquela pessoa que conhece, ela questiona, ela debate e ela aceita somente a verdade. É o que eu creio. Não é o que a gente vê muitas vezes, né? Então, nós temos que buscar. A reforma, ela trouxe um testemunho claro da importância de cada cristão em prol do avanço do reino de Deus. Todos nós somos sacerdotes universais aonde nós estamos. Você tem a palavra de Deus na tua vida. Você tem a palavra de Deus na tua mão em todo o tempo. Fale dela, viva. E por último, a reforma ensinou que Deus está sempre interessado e comprometido com a sua igreja. Deus quer que a sua igreja prevaleça. Por isso que a palavra de Deus diz que o inferno não prevalecerá sobre a igreja de Cristo. Tá? A gente vê muitas pessoas aí falando que o inferno não vai prevalecer sobre tal candidato ou sobre tal candidato. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o inferno não vai prevalecer sobre a sua igreja, que somos nós. Então, cuidado com o que você ouve. O inferno não tem poder sobre a igreja de Cristo, mas ele tem poder e influência sobre as pessoas humanas que dão espaço para ele trabalhar. Mas contra a igreja de Cristo ela já foi derrotada. As portas do inferno não prevalecem. Creia nisso, viva isso. E essas lições vão fazer com que a gente viva totalmente de acordo com a palavra de Deus. Eu quero concluir trazendo uma aplicação para o nosso dia a dia. Você já parou, ou você já reparou, como as pessoas em geral elas têm tratado as Escrituras? Como elas têm aplicado as Escrituras nesse tempo, como podemos chamar dessa pós-modernidade da qual nós vivemos hoje? Você já tem ouvido as pessoas falando sobre isso? Quando a Escritura diz que algumas coisas com a qual nós não concordamos, como você tem ficado? Tem pessoas que dizem, eu não concordo, é um livro escrito por homens há mais de 1500 anos, como que vai ser real? Com o que você fica? Com a palavra dos homens ou você fica com a Escritura? Como que você tem vivido? O que você prefere ficar? Com o conhecimento humano ou com o conhecimento da palavra? À luz da palavra de Deus, nós temos que fugir das tendências deste século. Porque quem domina esse século é Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. Mas nós não podemos esquecer quem é o rei. Deus, ele continua sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então o príncipe das potestades não tem poder sobre o Rei dos Reis. Onde está firmada a tua ou o teu alicerce? Onde está firmado? Está firmado na palavra ou nos conceitos desse mundo? Somente a palavra que nos salva. Somente Jesus. Se você quer a tua pátria para Cristo, continue clamando, continue vivendo. E é o que nós vamos cantar agora. Nossa pátria para Cristo. Eu vou pedir para a Tati vir aqui na frente para cantar. O Edson vai estar projetando a letra. 439, Edson. Nós temos que entender que nenhum líder, nenhuma denominação cristã, nem um concílio, nem um costume, nenhuma tradição tem valor normativo na igreja cristã, a não ser a palavra de Deus. Creia nisso. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição.
Senhor Deus e nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, porque Tu nos colocou nessa terra chamada Brasil. Nessa terra, Senhor, que nós amamos, nessa terra, Senhor, que nós entendemos que Tu está no controle sobre ela. Entendemos, Senhor, do sacrifício que os reformadores fizeram para que a Tua palavra chegasse de uma forma verdadeira na nossa vida. E ainda a gente vê tantas pessoas negligenciando essa palavra, correndo atrás de costumes, de ocultismos, de palavras que não são verdadeiras, não são fiéis, porque elas não provêm do Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, traz conhecimento para a nossa vida, que possamos Te buscar em todo o tempo, que possamos, Senhor, buscar crescimento, não somente físico, mas crescimento espiritual, intelectual. Quanto mais conhecemos, mais verdadeiros nós seremos, porque a verdade é que nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Que essa verdade, Pai, seja embasada na Tua palavra, não baseada em conceitos humanos, mas sim baseada no que Deus tem falado para a Sua igreja. Nos oriente, Pai, nos capacite, porque entendemos que em todo o tempo nós temos que viver o sobrenatural de Cristo. Que essa verdadeira alegria se renove a cada dia na nossa vida. Que tudo que possamos fazer, tudo que possamos buscar, seja para engrandecimento da Tua obra, como sacerdócio universal, Pai. Nós possamos estar pregando a Tua palavra em tempo e fora de tempo. Não venhamos a nos esconder da verdadeira palavra, pois somente é ela que nos liberta. Eu oro, Senhor, pela vida de todos que estão assistindo essa live, dos irmãos que estão aqui no templo, que Tu possa, Senhor, fazer resplandecer o Teu brilho no coração de cada um, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, te dê uma semana repleta de paz e de alegria, e continue cuidando da tua vida, e você continue buscando na palavra, que é o melhor caminho. Deus abençoe a todos.